Agora me fala uma coisa, Jacques. Vamos voltar agora para a questão da música. Quando foi que você realmente teve um clique? Tipo, eu pelo menos eu tive uma fase que eu estudava, tipo, ia por ir, tipo assim, tentava aprender, mas não conseguia evoluir. Quando foi que você teve um clique de falar, não, realmente eu tenho que aprender? Parece que abre a cabeça, tipo, a gente vai, sofre, sofre, sofre. No começo é muito difícil e depois parece que abre um leque. Você consegue descobrir que existe um universo. Não é nem a questão de saber tocar tudo, mas saber que existe aquilo. Porque às vezes, pelo menos eu no começo, já falei várias vezes aqui pro pessoal, eu era super metido no começo, eu não sabia nada. E eu achava que eu sabia, porque eu não sabia que existia tanta coisa, então eu achava que o pouquinho que existia era o que existia, o que eu sabia já era tudo. Quando abri a cabeça, eu falei, meu Deus, agora mudou completamente. Quando foi que abriu a sua cabeça assim? Se foi com algum professor, foi estudando, pesquisando, como que foi? Hoje eu sei o que eu sei, mas eu sei das minhas limitações. Então, daí tem que estudar. Tem que estudar. O clique veio, cara. Você falou lá no começo, o irmão João Mestre Miyagi. Eu encontrei um cara lá no Espírito Santo. Bicho, esse cara mudou minha vida. Aqui eu já estava estudando campo harmônico e tal, mas sozinho, por curiosidade. Porque comecei a ouvir musiquinha que tinha dissonância e tal. Então eu queria catar aqueles lances ali, mas sozinho. Sim. Agora, quando abriu meu moleque, assim, que foi o Osiris Soares, o cara é argentino, e ele, nossa, o cara é de Deus, o cara é de Deus. Eu estava numa igreja gigante em Vila Velha, a igreja que eu falei aí, sozinho, tipo, nos intervalos de culto, eu ficava tocando teclado na igreja. Estudando, praticando. Isso. Estudando, praticando. E aí me chega um cara, ó, pra você ver que coisa incrível. Me chega um cara, ele tinha problema numa perna e tal, e ele andava com uma... Bengala? Uma bengala. E ele me veio naquele corredor, cara, com aquela bengala, e eu tocando e tal, cantando, e ele sentou no meio da igreja. Olha que coisa incrível, que história massa. Ele sentou no meio da igreja e ficou me ouvindo tocar. Mal sabia eu que o cara era... Muito bom. Absurdamente bom. Você achou que era alguém enfermo que estava querendo oração. Eu achei que eu estava tocando o máximo. Falei, eu vou curar esse cara com o meu louvor. E eu continuei tocando e tal. E ele ficou, viu? Aí eu parei, entrei, fui lá pro fundo. A gente morava no fundo da igreja, tomei uma água, voltei. E fui lá falar com ele. Eu falei, e aí, irmão, tudo bem e tal? Tudo bom, vi você tocando, você toca bem, parabéns. Você tem interesse... Ó, piada. Você toca bem, parabéns. Você tem interesse em fazer aula? Sério? Ele falou desse jeito? Já na lata. Que elogio que ele me fez. Rapaz, eu falei, pô, eu tenho, mas eu não conhecia ninguém no Espírito Santo, né? Mas eu tinha vontade. Aí ele falou, eu sou professor de teclado. Aí falou, ele tinha feito 2 faculdades em... Cara, eu acabei de falar onde ele... Na Argentina. De música? Ele veio pro Brasil. De música. Cara, o cara era um puta músico, desculpa. Ele era muito bom. E aí eu fiquei muito curioso. Falei, pô, então toca uma música lá pra me ver, rapaz. Tocou muito? Ali foi que eu percebi que eu não sabia. Eu não sabia nada. Até hoje, eu lembrando dele, eu não sei nada. E aí ele tocou, cara, eu fiquei de boca aberta. Falei, pô, quando começa? Mas ele era cristão também ou não? Ele tocava aos hinos ou não? E ele só ensinava pessoas para tocar na igreja. Ah, ele também era cristão. Ele era crente. Ele passava aquele era o trabalho dele. Ele passava pelas igrejas procurando música. Para dar aula, para ensinar. Ah, entendi. Osiris Soares. Ele tocava lá em alguma igreja ou não? Ele só tocava, ele só dava aula, ele só ensinava. E aí ele ia na igreja para dar aula para os alunos? Ele ia dar aula na igreja. Ah, tá. Vila Velha não é pequeno. Vila Velha não é uma cidade pequena. Ele andava aquilo tudo dando aula, cara. E ali você tremeu na base. Ali ele me mostrou que eu tinha que estudar. Entendi. Né?
Então ali foi o clique, foi com ele. O tempo que você passou lá no Espírito Santo, você passou estudando com ele ou não? O tempo todo. Não no Espírito Santo, em Vila Velha. Ah, tem tá. 3 cidades lá, né? Entendi. Tem 3 cidades lá. O tempo que eu passei em Vila Velha, eu estudei com ele. Aí depois eu fui para uma cidade pequenininha chamada Nova Venécia. Aí lá eu estudei um pouquinho de piano com uma professora. Ah, eu lembro. Mais leitura. Que era clássico, era música clássica, né? Para aprender a ler partitura. Foi mais leitura, assim, e tal. Aí eu estudei lá. Mas o tempo que eu passei no Espírito Santo, eu passei estudando, cara. Então você estudou bastante, se for ver. Você teve 4 professores. Foi, exatamente isso. 4 E professores. agora você, pô. Ô, louco. 4,5. 4 professores e meio. É que o pessoal não conhece. A gente se encontra pouco, mas quando se encontra, o pessoal não conhece. Mas só fica zoando. Devagar. Mas. Não me controla, não. Ele tá, galera, olha só. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra Bia, pra filha dele. O pessoal vem aqui no canal, fica todo mundo tímido, tipo, todo mundo se ponderando. É o pessoal que tá aqui acompanhando todo mundo, não é uma família aqui, Melodias e Hips. Não precisa ficar tímido aí, não. Vocês se veem todo dia. Eu fui convidado pra festa, eu tenho que chegar devagar. É isso aí. Mas o que eu acho legal disso é até pra galera perceber e saber da importância do estudo. Porque ontem também teve um comentário que... Nossa, eu fiquei... Até agora eu tô pensando nele. Ontem eu falei sobre esses tópicos, essas formas de estudo, e aí teve uma pessoa que foi justamente o que eu falei anteriormente, falou, eu tô quase desistindo da música, é muito difícil, eu não consigo evoluir, só que a maior parte das pessoas querem evolução, querem aprender pra caramba, quer tocar pra caramba, quer desistir, só que não estuda. E aí o pessoal acha, eu até dei o exemplo, eu não sou piloto de avião. Não adianta eu entrar no YouTube e ver aqui alguns vídeos como pilotar, que eu não vou pegar um avião, eu vou dirigir. Ou, eu quero ser médico, vou entrar na internet, vou ver o pessoal com bisturi e vou querer operar. Não, tem que estudar. Só que eu vejo as pessoas, eles é muito, principalmente quem é da igreja, acho que a gente tem essa parte, acho que é uma parte complicada pra gente que somos cristãos. Porque a gente tem muito essa questão da fé, que é muito bom, só que tem muito essa crença do dom, de que para tocar para Deus, você não precisa ter esforço, você só precisa ter dom, sentar na cadeira e Deus vai iluminar a sua cabeça e você já vai sair tocando. E eu falo que tem que estudar. E aqui tá um exemplo seu, isso eu achei bacana você falar, vocês estão vendo ele tocando aqui pra caramba, mas olha o tanto que ele estudou, com vários professores, sempre pesquisando em paralelo, mas sempre teve alguém para auxiliar. Porque se não tem alguém para auxiliar, eu acho que você já deve ter passado por isso, Jackson. Eu mesmo passei várias vezes. Cada vez que eu passava por isso, eu fazia aula com um professor diferente. A gente estuda, aí acaba de estudar. Porque você não tem conhecimento, não sabe o que fazer depois. E um professor serve para isso. Estudar. Toda vez que você pega o instrumento, você faz a mesma coisa. Você bate aquele mesmo acorde, é a mesma coisa. Se você não buscar, você vai ficar ali. E é complicado que passa... Tem gente que se conforma, acha que aquilo ali tá bonito, tá bacana, tá bom. Sim, e o complicado que eu acho disso é que passa uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. Você olha, você tá tocando do mesmo jeito, você não teve evolução nenhuma. Tipo, é complicado isso. Como que as pessoas podem se conformar com isso? Ou às vezes achar que daí já é o oposto. Tipo, é muito difícil música, não dá pra aprender. Não é difícil música também. Se você tem alguém te ensinando passo a passo, todo mundo aprende. Não tem como não aprender. Mas sozinho é difícil, não é? Não, sozinho eu acredito que... Rapaz, eu já vi muita gente na igreja falar que é autodidata, que não é. Não é. Aquele pouquinho que ele toca, ele aprendeu com alguém e não buscou aprender mais. Aí ele toca aquele pouquinho. Ó, eu vou falar, eu vou falar o nome, desculpa, mas o Epaminondas. Sim. Ele não vai ver o vídeo, eu lembro. Explica quem é o Epaminondas pra galera aí. Foi, acho que o primeiro guitarrista da Terra. Tocava com Adão. Não, ele foi o primeiro guitarrista da nossa igreja. Galera... Faz isso, cara. Não, mas é verdade. Eles vão entender o que eu tô falando. Tem que explicar muito bem para o pessoal ter uma noção de quem é.
Ele foi o primeiro guitarrista da igreja, de verdade, da nossa igreja. Ele é da sua geração, da sua época, você chegou a tocar com o Epaminondas? Eu toquei com o Epaminondas, cara. Você acredita? Caramba! Ele foi o professor do Sheila, mas sério? Eu toquei com ele pouco tempo. A gente achava que ele tocava muito, mas não é que ele tocava muito, é que a gente não tocava nada. Referência, né? Você entendeu? Hoje eu olho para trás. Não, mas ele ajudou muito a igreja. Deus abençoe. Era muito bom. Se não tivesse ele ali, não tinha música. Mas às vezes a gente pega como referência, a gente pega como referência muito pouco, gente que faz muito, que sabe muito pouco. E aí um pouquinho que você toca, você acha que tá bom. Então você tem que olhar para cima, você tem que ver quem toca muito, você tem que pegar uma galera fera. Sim. E falar, pô, eu vou conseguir. O cara conseguiu. Sim. Ele conseguiu. E aí você pega um mestre, eu tive a sorte de encontrar o Osiris Soares, mas agora eu estou buscando outro. Eu estou buscando outro. E eu acredito que vai aparecer para estudar e não ter dó de investir. Sim. Porque não é só um sonho, agora voltando para Cristo e eu pretendo louvar muito a Deus na igreja. É adoração, cara. É para fazer para Deus. Olha o tamanho de Deus, cara. Pra você ir lá e fazer um dó maior, primeira, segunda, terceira. Você tem que lançar os dissonantes, tem que tocar bonito, tem que fazer legal, tem que tocar bem. Sim. E às vezes a gente tem receio, não quer investir em música, investe em tanta coisa supérflua, que não vai trazer benefício nenhum. Eu acho que também... Para adorar a Deus. Sabe o que interfere, também influencia bastante? Tem os prós e os contras do músico cristão. O pró foi quando eu falei pra você, que a gente tava conversando, que são os melhores músicos. Quem é de fora da igreja meio secular, quando vê, admira muito. Só que os músicos de igreja têm um outro lado que eu acho que é complexo, que é complicado isso, que é o lado de não ter referência. Porque fora da igreja, todo mundo vai em show, todo mundo assiste, vai em teatro, vai em eventos grandes que tem músicos profissionais, só que na igreja tem muita gente que não tem até, não vou falar de pessoas que moram tipo em fazenda, no sítio, em pessoas que não tem, tipo assim, não tem isso na cidade dela, cidade pequena. Até quem é de cidade grande, por ser cristão, às vezes a gente acaba não consumindo boa música. Por que a gente não consome boa música? Porque a gente só conhece o que toca na nossa igreja. Tem vários outros cantores, tipo assim, cristãos também, que são muito bons. O João Alexandre, por exemplo, que toca violão e canta. Tipo o Sérgio Pereira. Vários músicos muito bons, só que muita gente nem sabe que existe, tipo, não conhece, porque não tem referência. Se não tem referência, quem que vira a referência delas? O músico que toca na igreja dela. Só que se ele toca pouco... Ela se limita àquilo, né? Aquilo é o máximo, e você nunca chega no seu mestre. Então, se o seu mestre ainda é a pessoa que tá te ensinando, já é ruim, ou sabe muito pouco, você não vai chegar nem nele. Então você vai ficar sabendo nada.